para pais que estão nos assistindo agora, qual que seria a recomendação Um conselho, né? para saber se o filho ele tem autismo ou não? O que ele tem que prestar atenção nos comportamentos do filho? Quais são os E quero comportamentos? acrescentar assim, e a pessoa que também já tem um Já filho tem. ali, sabe que está tem uma com diferença, né? todos os sintomas ali, talvez alguém da família já até comenta, fala, tem alguma coisa de diferente e tal, qual que é? Porque se a pessoa buscar tratamento quanto mais cedo, né? Quanto antes, melhor, né? Melhor o a que você tem a condição de dizer vida. aí para o pessoal que está assistindo aí o Pod Cruz? Hoje a gente tem muito mais informação do que naquela época, né? Sim. Hoje você tem muitos e muitos canais, blogs, muita gente que traz informação. Então, assim, eu não posso dizer, olha, se uma criança girar um objeto, ela é autista. Não é uma regra. Talvez ele só está brincando porque ele gosta daquele talvez círculo ali, né? ele tem uma percepção diferente ali naquele momento em relação àquele objeto. Mas existem uma série de coisas que precisam ser observadas. Em especial, eu ressaltaria em especial a linguagem e a socialização. Como se assim? Os aspectos sociais, se essa criança fica muito individuada, assim, muito no mundo dela. Isolada, se ela quieta. se isola, se ela tem dificuldade de fazer a troca, de brincar um com o outro, com outra criança, ou de estar em um ambiente com muita gente, um ambiente... se ela não se adapta muito rápido, muito fácil a ambientes com muita gente, são aspectos que a gente tem que observar. Não é regra, porque até para uma equipe médica avaliar uma criança, ela tem que fazer várias e várias observações. Então, a gente não pode dizer se uma criança faz isso, ela é autista, se uma criança faz aquilo, né? Não pode, eu não poderia falar isso. Mas observar os aspectos da fala, da linguagem, da comunicação verbal em especial, observar os aspectos da socialização, e se esses aspectos forem aspectos assim muito gritantes, procurar ajuda profissional. A gente não pode fazer levianamente uma afirmação sobre uma criança e sobre um comportamento, sobre uma estereotipia que às vezes, né, nem... Mudando de assunto aqui, falar a respeito de artes, né? Eu sei que você é pintora, poeta, compositora, já foi dançarina. Não! Tô brincando. Enfim. Essa eu não sabia, hein, Carol? Enfim, Nunca fui. agora, você já viu um filme chamado Milagre da Cela 7? Não. Esse filme, ele tem um homem com autismo e é um filme que todo mundo deveria ver. Sim. Eu sei que filme que... Eu comecei a assistir, na verdade. Não. Eu não terminei de ver. Não teve coragem. Então nós não vamos dar spoiler para você que está nos Por quê? assistindo. Não. É porque eu queria saber por quê. Não, agora eu fiquei curioso. Isso mexe ainda com você, sim? Muito. Porque eles retratam, às vezes, para um lado que talvez não Aquilo é bem que ninguém assim. quer abraçar, né? Mas aí, às vezes, é igual a gente estava conversando agorinha sobre um filme, e talvez esse filme, eles... como é que eu posso dizer? Eles... enaltece, né? Uma situação que às vezes não tem. E assim, para uma mãe de uma pessoa que tem autismo, assistir isso talvez não é tão legal, é ruim. Como que é essa relação? Assim, todas as vezes que alguém me indica um filme, uma série sobre autistas, eu não vejo. Entendi. Eu não tenho ainda, porque são coisas que... É um processo que eu ainda estou vivendo. Meu filho vai fazer 10 anos. Novo, bem novo. Né? Mas foi difícil. Quando chegou o diagnóstico, né? Eu vou contar um pouco da história para vocês entenderem. Pode, assim, fica à vontade, cara. A gente está afim de ouvir isso aí mesmo. Quando ele fez 1 ano, né? Que eu fui atrás para tentar entender o que acontecia com ele. Eu me deparei com uma dificuldade muito grande. Esse diagnóstico demorou 3 anos para acontecer. Porque ninguém sabia exatamente por que ele era, né? Ele tinha aqueles comportamentos e tudo. E aí, algumas pessoas, inclusive, falavam, não, isso é coisa da sua cabeça. Mas eu sabia. E como mãe, a gente sabe, né? A gente sente algumas coisas em relação aos filhos da gente. E aí, num determinado momento, ele tinha... estava fazendo 4 anos de idade
E um médico, um pediatra que trabalhou muito tempo na pestalose, ele viu alguns comportamentos dele e falou, olha, eu tenho quase certeza que isso é autismo. E você vai fazer isso, isso, isso. Me deu todo o caminho que eu tinha que percorrer, né, para chegar no diagnóstico efetivo dele, para uma equipe multidisciplinar, enfim. E aí, lá na pestalose, a gente fez tudo isso. E aí, a gente teve esse diagnóstico. Quando isso aconteceu, foi um alívio tão grande, por um lado, porque daí eu sabia o que fazer e, né, aquilo me trouxe um certo alívio. Mas, ao mesmo tempo, me trouxe um peso muito grande, uma dor muito grande, porque ninguém tá assim, pronto para receber um diagnóstico que compromete todo o desenvolvimento. E a família, como é que ficou nessa situação? Assim, ajudou? Sim. E hoje, de antes e assim, essa relação antes e hoje? Hoje já tem um conhecimento a mais da causa, então como é quando tem um autista, né, uma pessoa com autismo na família, todo mundo vai atrás, todo mundo vai pesquisar, todo mundo vai querer saber. Então, a minha família se tornou assim, um grande suporte da minha vida e da vida do meu filho. E todo mundo pesquisa, todo mundo se dedica a querer saber, cada um na sua área, né? Mas todo mundo tenta entender mais desse mundo, porque eles são o grande suporte da gente lá. E o meu filho trouxe muita mudança, inclusive nesse aspecto, né? Muita mudança em tudo na nossa família. E no início foi muito difícil. É claro que, né, vem um peso de você saber assim, essa criança vai ter uma vida completamente diferente de tudo que eu imaginei. Então, num dado momento, quando as minhas amigas estavam levando os filhos para o futebol, né, as filhas para o balé, os filhos para o futebol, eu estou levando o meu para a terapia. Né? E como que se desencadeia as crises hoje? E como foi a primeira crise que o Estevão teve? Então, as crises, né, ligadas ao autismo, elas são diversas e de acordo com fases que você está vivendo, que ele está vivendo. Então, quando ele era muito pequenininho, ele tinha menos crises, mas todas ligadas à percepção sensorial dele. Então, se um barulho o incomodasse demais, se a iluminação de um lugar incomodasse demais, por exemplo, a iluminação do shopping irrita muito ele. Sério? De forma que, às vezes, ele passeia em alguns lugares, em alguns ambientes do shopping, com o rosto nas minhas costas, assim, tampando o olho. Por conta da claridade mesmo? Eu não saberia dizer, porque como ele não sabe verbalizar o que ele percebe, né? Mas eu imagino que o reflexo da luz em alguns objetos, em alguns espelhos, sei lá, deve provocar alguma percepção diferente nele. Né? Interessante. Vendo um vídeo aqui do Dr. Luciano Lacerda, nós vimos que Mozart, Isaac Newton, Einstein, ele tinha autismo. E eles despertaram esse interesse e eles focaram nessas coisas das quais eles trabalhavam. Mais específico, né? Eu queria saber, porque para nós é impressionante, né? Porque a gente aprende a vida inteira que crianças ou adultos com autismo são diferentes e que eles nunca vão conseguir ter uma profissão, e isso é mentira. Com né? certeza. Tem pessoas que conseguem realmente se destacam naquilo que eles se propõem a fazer. Eles têm um foco. Eu queria o hiperfoco, né, que eles falam. Hiperfoco. Queria que você falasse um pouco a respeito disso para a gente poder encerrar. Então, é muita coisa, né, Carol? A gente fica aqui. É um mundo muito amplo. Tem que prometer pra gente que você vai voltar outras vezes e abordar outros o mesmo tema, né? Mas, cara, é muita pergunta. A gente está aprendendo muito. Eu elaborei muita pergunta aqui, é muita dúvida que surge. Se você que está assistindo este podcast tiver alguma dúvida, manda nos comentários e você responde. Tá bom. Mas fica à vontade aí para responder agora, Carol. Então, quando a gente faz um olhar... Quando você lê uma biografia, por exemplo, de um cara como esse, né? Como Einstein, como o próprio Isaac Newton, a gente percebe algumas características muito peculiares, né? O Newton, por exemplo, eu acho que por causa, né, dessas peculiaridades dele, ele se tornou o grande físico que foi. Mas ele tinha uma visão de mundo muito única e tinha, como que eu diria, interesses muito restritos, né? Ele dedicou uma vida a pesquisar alguns fenômenos da física,
porque o interesse dele se restringia àquilo ali. O Mozart, né, dizem que com 5 anos ele compôs a primeira obra dele, ele tinha um ouvido absoluto, ele tinha uma percepção de sons do ambiente, tudo, ele via música em tudo, né, uma coisa assim muito bonita. Então, quando você olha hoje, com o olhar que a gente tem hoje, com a ciência que a gente tem hoje, com todas as pesquisas que a gente tem hoje, quando a gente olha para comportamentos de pessoas lá do século XVI, XVII, né, XV para trás, a gente percebe que aqueles comportamentos se encaixam na descrição que a gente tem hoje, cientificamente, de alguns transtornos. Né? É porque eles não foram diagnosticados. Porque eles não eram diagnosticados. Entendi. Então, a gente não pode falar e fechar esse diagnóstico. Olha, o Einstein era autista. Se você assistiu esse vídeo, gostou desse bate-papo e quer assistir ele na íntegra, acesse lá, Podcruz. O link tá aí embaixo. Vai lá.